Alô? Ó, eu não queria tratar de novo desse caso Bebiano, viu? Esse caso Bebiano me parece um tiroteio na trincheira, quer dizer, alguém que resolve atirar na sombra, que pode ser a própria sombra e pode ser a sombra do outro. De qualquer maneira, eu posso estar enganado. Tem opiniões que assumidas em relação à questão da traição. Tem muita gente me dando lição de moral, que você não sabe, tudo foi esclarecido. O que é que foi esclarecido? Eu não vi nada que esclarecesse nada, né? Agora, tem gente que é fanática e acha que o Bolsonaro é mito, falou, tá falado. Então o Bolsonaro disse, fui traído. Traído como? Como é que foi a traição? Ele gravou um vídeo para a TV Record de manhã e à noite, depois de ter estado todo o rolo com o tweet do filho, Carlos Bolsonaro, e a manifestação dele, mas já tinha sido resolvido que o Bebiano era mentiroso de manhã, quando ele gravou o vídeo para a Record. Pois bem, a questão toda é que, de fato, é um assunto que podia ter sido tratado de uma forma civilizada e republicana. Como é que é? O Bebiano traiu o presidente. Vamos acreditar que o Bolsonaro tem a razão. Demite, põe no Diário Oficial, demite, dá as explicações necessárias e, se possível, conta como é que foi a traição. Da forma como foi feita, humilhando e sem dar nenhuma justificativa, convencendo apenas os fanáticos de sempre, fica mal. Mas o problema todo que eu vejo agora é pior, porque o Bebiano está dizendo que está sendo ameaçado por WhatsApp. Eu acredito. Eu passei 40 anos combatendo os militantes do PT e fui muitas vezes ameaçado por WhatsApp. O conselho que eu podia dizer a ele é o seguinte: relaxa, porque o covarde que ameaça por WhatsApp não agride ninguém, porque a agressão física exige um contato e uma coragem que o covarde, canalha que faz isso, não tem. De qualquer maneira, o Moro precisa ir atrás de quem está fazendo essas ameaças e processar na forma da lei, porque isso é crime. Ameaça física é crime. Pois bem, de qualquer maneira, eu quero dizer também que eu não estou tão preocupado com a possibilidade da demissão do Bebiano, que ainda não, até agora, a hora que eu estou gravando aqui, não foi ainda impressa no Diário Oficial, como deveria ter sido há 3 dias ou 4, né? A verdade é que essa demissão não vai prejudicar a negociação da reforma da Previdência. Não vai ser ela. Porque o Bebiano não é nenhum aliás, não existe insubstituível em lugar nenhum, muito menos nas proximidades de um gabinete presidencial. O general Floriano Peixoto, que é o provável indicado, pode desempenhar até melhor do que ele, se for o caso. A questão não é essa. A questão é que ele foi desonrado, humilhado, e pode ter volta. Isso aí ninguém sabe o que é que ele sabe, o que é que ele pode contar, o que é que ele está disposto a contar. Agora, pode ter volta, né? Pois em relação à postura do Bolsonaro e do filho Carlos, é uma postura que precisa ser refeita, porque o Getúlio fez da sua filha, Alzira, secretária particular dele, mas ela era funcionária. Ela trabalhava como secretária e só trabalhava pela paz, pela concórdia. Era casada com um grande líder, um prócer do PSD, o almirante Hernani do Amaral Peixoto, que foi considerado como um dos políticos mais hábeis do Brasil, mas era conhecido como Alzirão, exatamente por ser o marido dela, né? Não é o caso do Carlos. O jornal o Globo publicou ontem um levantamento dos seus tweets e a quase totalidade é de briga, né? Nesse não é um momento de briga, a briga é na eleição. Esse é um momento de paz, porque o Bolsonaro jurou e discursou dizendo que ele era o presidente de todos os brasileiros, inclusive dos que não votaram nele. E está tendo uma sorte danada que é não ter oposição. A oposição ao Bolsonaro é refém do criminoso, culpado e condenado Luiz Inácio Lula da Silva e não age como poderia agir e lhe criar transtorno. Não, os transtornos estão sendo criados dentro da trincheira com o nosso capitão atirando na sombra, não se sabe de quê. De qualquer maneira, o Carlos precisa assumir um cargo qualquer. Ou vai ser vereador no Rio, foi eleito para isso, ou assume um cargo lá no Palácio,
tendo o que fazer e não ficando bisbilhotando todas as audiências, todos os encontros, todas as reuniões ministeriais das quais o Bolsonaro participa. E, além disso, ainda leva lá 2 ouvidos, né, que pertencem ao seu primo, o Leonardo de Jesus, o Léo Índio, sobrinho de sua mãe, que já, segundo reportagem do Estadão hoje, já foi ao Palácio 56, 58 vezes, agora não me lembro, nesses 47 dias, sendo que o Bolsonaro foi 20 e poucas. O Bolsonaro foi para Davos com o irmão dele, né, o Eduardo, veio para o hospital e ele ficou do lado dele no hospital, então, ele que eu digo, o Carlos Bolsonaro. De qualquer maneira, o Léo Índio também não é funcionário de nada e circula lá, como circulava aquele Bunlai, o pecuarista, que fazia negócios para o Lula e que tinha um crachá que também circulava sem ter que bater na porta de ninguém lá no Palácio do Planalto. Isso precisa ser revisto. Pois precisa ser revista também a atitude da Casino, a empresa francesa, que é dona do supermercado Extra, assim como é do Pão de Açúcar, que adotou uma atitude absolutamente covarde e defensiva, sem ter nenhuma possibilidade de ser compreendido, né? Porque o Davi Ricardo Moreira, que era um segurança terceirizado, que fazia segurança no supermercado do Extra, matou com um golpe intitulado Mata-Leão o Pedro Henrique Gonzaga, de 25 anos, na frente da mãe. E o supermercado, não, a culpa é da Polícia Federal, por isso, não sei o quê. Quando o Davi já tinha sido processado por danos físicos à ex-mulher. Aliás, a mulher dele na época, né? Não sei se ainda é agora. Bom, ainda nessa área de violência, eu queria chamar a atenção para o absurdo que foi no Rio a desembargadora Lúcia Helena do Passo, que aliás tem o mesmo sobrenome de Antônio do Passo, que foi dirigente da Confederação Brasileira de Futebol, não sei se são parentes, que fechou o Maracanã para as torcidas na final da Taça Guanabara, a torcida do Vasco e a torcida do Fluminense. Primeiro, os clubes. Coisa ridícula, brigando por um lugar no Maracanã. Eu quero o setor sul, eu não quero ficar no setor norte. Eu quero... Pelo amor de Deus. Em segundo lugar, a justiça tomar uma decisão preguiçosa e cretina como essa, criando a possibilidade de um conflito que no fim houve, com 29 feridos fora do Maracanã. Que absurdo. É o fim da picada. E ainda tem mais, né? O episódio do Flamengo ainda não está resolvido. O Flamengo está desobedecendo a proibição da prefeitura de manter aberto, não pode, está fechado o centro de treinamento do Flamengo na Vargem Grande. O Flamengo não pode nem voltar para a base original da Gávea, eu vi essa notícia, porque o Flamengo, a Gávea, também não tem alvará de funcionamento. Os 10 meninos que morreram no acidente, os 3 feridos, que graças a Deus se recuperam, são vítimas da incompetência, do desleixo, da canalice da direção do Flamengo, que mente quando diz que craque se faz em casa. Craque se fazia no Flamengo no tempo do Zico, do Adílio, né, do Andrade, do Tita, do Júlio César Urigeller, dos grandes jogadores que foram campeões do Brasil e alguns até do mundo, vencendo o Liverpool da Inglaterra, hoje o grande time da Inglaterra ainda, lá em Tóquio. Esses senhores não têm condições morais de dirigir um time como o Flamengo e ainda autorizar essa barbaridade, que esse anúncio abestalhado que o Flamengo não é uma torcida, o Flamengo é uma nação, que o Flamengo não tem ídolo, o Flamengo tem entidade, não tem camisa, tem manto sagrado, tem nada de manto sagrado, nada de entidade. O Flamengo é um time como outro qualquer e, aliás, gastou uma fortuna e perdeu feio, tomou um banho de bola do Fluminense na semifinal da Taça Guanabara. Mas isso não é nada comparado com a discussão que está havendo em torno do centro de treinamento, dos alojamentos dos meninos da base e do fato do Flamengo ser mais um exemplo de entidade jurídica
que não está nem aí para as leis, porque tem a paixão da massa a seu favor. Em relação a isso, até está sendo noticiado que os outros clubes do Rio também não têm alvará. Ou seja, o Brasil continua sendo aquilo que eu defini quando escrevi sobre a tragédia lá na Vargem Grande. A tragédia Brasil. Sou brasileiro, tenho orgulho disso, mas a verdade está neste título de 3 palavras. Tá? Bom, depois disso tudo, eu me despeço de você, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.